Amém. Graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre. Este é o dia que o Senhor fez e a gente deve se alegrar nele e regozijar-se nele. Que bom estarmos juntos, unidos e reunidos como povo de Deus, na casa dele, na presença dele, para juntos celebrarmos o seu santo nome. Esperamos de coração que ele fale ao seu coração nessa hora e que ele receba o seu louvor e a sua adoração. Mas sabe, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados, ou esse pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que todo pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar em confissão nessa hora. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel apesar de nós. Agora, Senhor, a cada filho teu e filha tua que nessa hora, com sincero arrependimento e contrição, diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, se colocam e te pedem, te suplicam graça, misericórdia e favor. Que o Senhor dos altos céus derrame graça sobre as nossas vidas, nos perdoe os pecados, nos limpe, nos lave, nos tornando mais alvos como a neve, como diz a tua palavra, pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados todos, cometidos em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Não por nosso merecimento, mas porque clamamos e pedimos em favor e pelo nome único de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, podemos com alegria louvar ao nome do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas e eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Das alturas sou filho de Deus.
seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro e és santo, sim, és digno louvor e ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Com muita alegria e gratidão a Deus, mais uma vez, dirijo-me a vocês, falando, pregando da minha casa, junto com a minha família, em razão da quarentena que estamos fazendo em obediência às orientações da área sanitária. Queridos, hoje eu quero refletir sobre a obediência. O que é que a palavra de Deus nos ensina sobre a obediência? Eu coloquei o seguinte título nesta reflexão: o tesouro da obediência. A Bíblia nos apresenta, de uma forma muito resumida, na minha análise, 3 grandes tesouros: a esperança, a obediência e a confiança. Sobre a esperança, refletimos quarta-feira passada e vimos que é ela que nos enche de vigor, que nos enche de certeza, que nos mostra que tudo passa,
tudo que vem vai, sejam males, sejam dificuldades, benditos são aqueles que estão cheios de esperança. Hoje quero refletir sobre outro tesouro bíblico, a obediência. A obediência é filha da esperança. Ela também anda com a esperança. Só obedece aquele que crê e crê aquele que tem esperança. Analisando a origem de todas as coisas segundo a Bíblia Sagrada, estou falando embasado na Bíblia Sagrada, a queda de Lúcifer da eternidade dos céus não foi porque roubou, não foi porque praticou esses chamados pecadinhos que muitas vezes são apenas regionais, culturais, variam de cultura para cultura, mas exatamente porque, como fruto da soberba, ele disse assim: acima dos céus eu subirei e me assentarei no trono de Deus. Então surgiu a desobediência. A desobediência é filha da rebelião. Desobedece aquele que se rebela, que não crê, que contesta, que acha que não é por aí. Aquele que começa a procurar outros caminhos que o levem onde somente a obediência gerada pela esperança leva, que é a presença de Deus. Nós temos muitos exemplos bíblicos, textos bíblicos que falam sobre a obediência. Vida cristã sem obediência é mera religiosidade. E eu tenho defendido a tese que a vida com Deus não é religiosidade, é relacionamento entre filho e pai. O Senhor Jesus disse: vocês quando orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós somos a única fé em todo o planeta Terra cujo Deus é chamado de Pai, e nos consideramos filhos. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, 46. Lucas era um médico, era um discípulo, andou com o Senhor, andou com Paulo, foi o único que foi com Paulo até o fim da vida, quando este foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Lucas diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor? Jesus fala e Lucas registra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Emoções não substituem a obediência, eventos não substituem a obediência, números não substituem a obediência. O Senhor investiu em 12, dos 12, praticamente 10 fugiram, de alguma forma negaram, e somente um chegou até o pé da cruz, que foi o apóstolo João. É a obediência que produz o relacionamento com Deus, o relacionamento verdadeiro. É a obediência que gera a fé pura, não crendice, não superstições, não magias. É a obediência que gera a fé verdadeira naquele que é, que era e que há de vir. E ele disse: vocês dizem que eu sou Senhor, mas não obedecem o que eu mando. Em outra oportunidade, no livro de Atos, o Senhor Jesus já tinha partido. O apóstolo Pedro é chamado ao Sinédrio, que era o Senado romano na Judéia, e ali ele é inquirido, ele é perguntado, ele é apertado, e quando chega a uma situação muito difícil, ele responde àqueles líderes que ali estão: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está em Atos capítulo 5, verso 29. Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. Há alguns anos eu trouxe ao Recife o Dr. Samuel Kamaleison, um indiano que foi presidente mundial da Visão Mundial. E numa das suas exposições lá na nossa Catedral da Trindade, de Dom Paulo Garcia, nosso arcebispo, o Samuel Kamaleison nos contou uma coisa que até então eu não tinha conhecimento, que o norte da Índia foi evangelizado por Tiago. Foi ele quem evangelizou o norte da Índia.
Foi ele que implantou a igreja cristã. Não falo de instituição. A igreja do Senhor não é uma instituição, é formada por gente, por pessoas. As instituições são necessárias para a sobrevivência no sistema onde nós estamos. E então me disse, ou nos disse, perdão, o Dr. Samuel Kamaleison, o sul da Índia, o centro e o sul são total e absolutamente pagãos. Nós sabemos disso. Mas o norte da Índia, diz ele, gerou uma das igrejas mais fortes e abençoadas do mundo. Tiago, que não negou, que agora deu a vida e reza a tradição, a Bíblia não diz, que ele por amor e por fidelidade, por obediência até o fim, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas ele diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é enganando os outros, é a mim mesmo. Sede não apenas ouvintes, sede cumpridores da palavra, não enganando-vos a vós mesmos. O apóstolo João resume tudo isso, todos esses conceitos de obediência que eu acabei de citar. João resume numa frase, não, mas numa expressão muito simples e objetiva. Diz ele, registra ele o que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, se de fato é amor, se não é apenas um surto de paixão, se não é apenas uma religiosidade baseada no medo, na insegurança, se não é uma fé gerada apenas pelo interesse, pelo mercado, se é fé genuína, autêntica, gerada pelo Espírito Santo no seu coração, no meu coração, o Senhor diz: se vocês me amam de verdade, guardem, obedeçam aos meus mandamentos. É uma das coisas mais tremendas da vida cristã. É quando o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não a si mesmo e diga sim ao que eu falo. Diga não à sua vontade e obedeça. Diga não aos seus desejos e obedeça. É aí que surge o verdadeiro discípulo. E aí as coisas começam a estreitar, por isso que a Bíblia chama de caminho estreito. Ele fala de perdão. E Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso ou devo perdoar num dia? 7 vezes? E o Senhor responde: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Pedro diz: aumenta a minha fé. E o que mais me impacta nisso tudo é que mais adiante ele diz: vai tu e faze o mesmo. Vai e age da mesma forma. Este é o resumo da vida cristã. Não são emoções, não são expressões bonitas de oratória. É obediência. Eu não quero, eu não aguento, vai doer, mas eu obedeço. Não faz parte das minhas convicções, não estou preparado, não estou pronto, mas eu obedeço. Vai tu e faz o mesmo. Interessante é que o grande reverendo Rubens Lopes, de saudosa memória, um dos homens mais preparados da fé cristã evangélica na história desse país, ele falou sobre quem são esses indignos que nós devemos procurar. E citou uma série que eu não vou citar aqui, de pessoas que são rejeitadas pela religião, que são rejeitadas pela instituição, mas que são buscadas pelo Senhor. E ele diz: vai tu e faze o mesmo. Não é questão de sentir, quando eu sentir eu faço, quando eu quiser eu obedeço. Não, é dizer não a mim mesmo, é negar a mim mesmo e obedecer para depois gozar a bênção dos resultados, a bênção dos frutos. Eu quero, de forma prática, para não ficar nenhuma dúvida de que não estou teorizando, isso que eu estou falando é pregado há 2000 anos, vivido, encarnado, por gente que abriu mão da própria vida, porque creu, tinha esperança que gerou obediência. Por exemplo, Noé. Todo mundo sabe, conhece a história de Noé e do dilúvio. Foi ridicularizado, foi perseguido,
virou motivo de anedota naqueles dias, mas ele obedece. Ninguém, diz a Bíblia, que até aquele dia não havia chovido, a água brotava e vinha de lagos e lagoas, e quando se falava em chuva, em água caindo do céu, parecia brincadeira. Na minha terra, eu sou paraibano de Campina Grande, lá no interior havia uma história deliciosa, de que um dia um indivíduo muito simples, numa região remota da Paraíba, conversando com seu filho, ainda criança, falou em chuva. E era uma região de secas longas. E o menino perguntou: pai, o que é chuva? E o pai disse: meu filho, chuva é água que cai do céu. E o menino teria dito: deixe de ser mentiroso, pai. Imagine isso nos dias de Noé. Mas ele obedece. Ele obedece sem ver, sem conhecer, sem ter nenhuma noção do que era. Obedece, porque a esperança gera obediência. Abraão, queridos, um dos casos mais lindos da Bíblia. Em duas oportunidades a obediência dele foi testada, e eu confesso a você que só a graça de Deus me faria dizer ou realizar o que ele realizou. Primeiro, quando Deus diz a ele, ele vivia em Ur da Caldeia, onde hoje fica a região do Iraque, a Mesopotâmia. Ele foi atingido pela palavra de Deus que disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não disse o lugar, não disse a distância, não disse a região, não disse nada. Sai da tua terra. Agora, quem era Abraão? Era um empresário, um dos homens mais ricos dos seus dias, era um dos homens mais bem-sucedidos, um homem vitorioso na vida comercial. Mas ele obedece. Se alguém perguntasse: você está reunindo tudo, a família, está saindo de perto da família, para ir para onde? Ele ia dizer: não sei o destino, mas saio em obediência, porque quem me mandou é fiel para cumprir. E a segunda vitória da fé na vida desse homem, por isso ele também é chamado de pai da fé, foi quando Deus disse: toma teu filho, teu único filho, e leva à terra de Moriá e sacrifica-o a mim. Queridos, é fácil pregar sobre isso, é simples pregar sobre isso, porque nós não encarnamos isso. Esse filho chamado Isaac era filho de um Abraão impotente sexualmente e de uma Sara estéril. Ele já idoso, já velho, ela estéril, havia absoluta impossibilidade dele gerar um filho, mas ele creu. Tanto que houve quem sorrisse, quem brincasse. E nasce o filho da promessa, o filho do Deus que prometeu. E de repente, Deus faz dá a segunda ordem: toma teu filho, teu único filho, e leva à terra de Moriá e sacrifica-o a mim. Se fosse hoje, eu, com meu temperamento, iria perguntar a Abraão: que Deus é esse que dá e toma? Parece menino com raiva. Que divindade é essa que lhe presenteia e depois arranca? Você consegue crer num Deus, entre aspas, incoerente como esse? Abraão não disse nada. Ele estava na região dos Carvalhais de Manre. Eu gosto de estar quando vou a Israel. E dali ele sai para Moriá numa caminhada de 3 dias. Você imagine a caminhada desse homem levando o filho, sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai realizar, sabendo que a obediência vai levar a um sacrifício do próprio filho, gerado na promessa, sob a promessa e da promessa. E eles sobem, deixam todas as pessoas no pé, na base do monte Moriá, e os dois sobem, e lá para as tantas Isaac pergunta ao pai: pai, aqui está a lenha, a madeira e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? É fácil falar nisso hoje. E Abraão responde ao filho dizendo: meu filho, Deus proverá. Até hoje aquele lugar é conhecido como o monte de Deus proverá. Deus proverá. Isso chama-se obedecer pela fé, com os olhos da fé.
com os olhos da certeza de que quem mandou é amor, é alguém que ama. E ele obedeceu. E na hora da execução, Deus providencia um cordeiro que é um símbolo de Jesus Cristo, porque eu e você seríamos sacrificados, mas na cruz ele nos substituiu e pagou a nossa dívida para com Deus. O outro que eu admiro é Daniel, jovem Daniel. Babilônia, que era a superpotência política e econômica da época, havia levado jovens de Israel para um cativeiro que durou 70 anos, mas é tido como um dos cativeiros mais cruéis de toda a história. Há muitos anos apareceu um filme intitulado Um Homem Chamado Cavalo, violentíssimo. Eu li algum tempo depois que uma das coisas que inspiraram o produtor daquele filme foi exatamente as torturas criadas no Império Babilônico. As torturas geradas pela crueldade de um império que se impôs pelo sangue derramado e pela força. E os 3 jovens vão lá. Daniel é jogado numa cova de leões. Bom, falar nisso hoje é outra coisa. Mas ele lá na cova de leões não tem pavor, algo mantém Daniel calmo, algo segura, e ele vence. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, foram jogados numa fornalha de fogo ardente, que era um tipo de pena de morte da Babilônia. Babilônia era uma potência. Os melhores astrólogos, não digo astrônomos, os melhores astrônomos, não digo astrólogos, do mundo naqueles dias nasceram ali. Não foi à toa que a estrela que levou os reis magos a Belém, ela foi vista, percebida e lida ali na Babilônia. E ali havia vários tipos de pena de morte, e uma delas era uma fornalha de fogo ardente, talvez o mais terrível de todos. 3 jovens são jogados ali na flor da idade, Sadraque, Mesaque e Abidênego. E de repente, um dos guardas babilônicos olha para dentro da fornalha, chama os amigos e diz: vem cá, nós não jogamos 3? Claro, jogamos 3. E por que agora eu vejo 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E o quarto anda com eles ali. Ali estava o Senhor Jesus Cristo, fruto da obediência de 3 jovens que preferiram ser fiéis do que negar a fé verdadeira e sair vivos do ponto de vista biológico. Estevão, se eu fosse falar mais, Estevão, Paulo, Pedro, Tiago. Estevão apedrejado na porta de Damasco. Um jovem com um futuro brilhante, ele é esmagado pelas pedras, e à medida que as pedras começam a atingi-lo, ele ainda tem forças para abrir a boca e dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Que coisa gloriosa! Também gente que ali foi jogada, que ali sofreu martírios tremendos, mas que não abandonaram a fé, que não fugiram da fé, que ali permaneceram. O próprio Paulo, um dos homens mais cultos da sua época, desejado pela cultura grega, convidado pelos gregos para ir morar na Grécia, tão grande era o seu conhecimento. Num sermão que ele fez, numa das cidades da Judéia, perante o rei Agripa, hoje Cesareia Marítima, ele falou com eloquência e com um conhecimento tão grande que Festo, que era um assessor de Agripa, olha para Paulo e diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu tive um professor chamado Enéas Tonini, que tinha um jeito muito especial de falar, um dos homens mais cultos que eu vi na minha vida, e ele dizia: esses filósofos contemporâneos, junto de Paulo, são bobinhos, bobinhos, bobinhos. E eu ria muito com isso que ele dizia, mas Paulo foi fiel, morreu decapitado em Roma. O único que o acompanhou, esse homem que levou multidões à fé, morreu
tendo como único companheiro Lucas, que era um médico. Deus, na sua sabedoria, providenciou esse médico, que era apóstolo também, para estar ao lado de Paulo. E eu me lembro que um dia alguém perguntou: que justiça é essa? Como é que Deus permite um louco como Nero se sobrepor a um santo como Paulo? Onde foi que houve justiça? E foi exatamente o pastor Enéas que argumentou, dizendo: é a justiça feita e plantada na história. E perguntou à igreja num culto: quantos aqui vocês conhecem com esse nome? Ninguém ali estava. E ele diz: quantos aqui vocês conhecem com o nome de Paulo ou Paula? Havia muitos, dezenas ali. Ele disse: eis aí a justiça de Deus mostrada na vitrine da história. Pedro, queridos, que negou, Pedro que acovardou-se, Pedro que fugiu quebrado, Pedro que se viu destruído, Pedro que abandonou o caminho da fé e correu para a velha profissão, voltou a pescar, foi restaurado de tal modo que a tradição diz que ele é crucificado de cabeça para baixo. E como dizia Dr. Russell Shedd, daquele dia do encontro à beira-mar na Galileia até a morte, ele nunca mais negou Jesus de Nazaré. É assim. Então, são exemplos gloriosos de obediência que nasce de uma fé gerada pela esperança. Quem não crê e não tem esperança não morre por uma bobagem. Ninguém dá a vida por uma mentira, ninguém deixa se sacrificar por uma mentira, apenas se tiver convicção absoluta e irreversível que é verdade, é que a vida passa a valer menos, porque sabe quem são, em quem creem e para onde vão. Concluindo, nos anos 1970, eu andei pela cortina de ferro, na época dura para o cristianismo. Estive na Tchecoslováquia, estive na Hungria, estive na Polônia, tive contatos com muitos irmãos da igreja perseguida, e à medida que eu conversava com eles, eu olhava para mim e dizia: sou um pigmeu, sou fraco. Homens que desafiaram a morte olho no olho. O polonês Richard Wurmbrand, que foi retirado de casa pela polícia, e a sua esposa, dona Sabrina, angustiada, disse: quando é que ele volta? E um militar disse: são 10, lá para as 2 da tarde nós trazemos ele de volta. Foram 14 anos sem ver a família, preso, torturado, submetido a dores indescritíveis. Ele deixou um livro lindo intitulado Torturado por Amor a Cristo. O Otmani, santo chinês, que viveu praticamente 30 anos na masmorra, na escuridão, e que deixou livros extraordinários sobre a fé. Gente que diante da morte não amou a própria vida. Irmão André, pequenininho, baixinho, o homem que fundou Portas Abertas, que num Fusca dirigia-se aos países da cortina de ferro, e na fronteira, um dia entre a Áustria e a Polônia, cruzei essa fronteira, ele num Fusca carregado de Bíblias parou antes do posto policial e orou a Deus dizendo: Senhor Jesus, quando tu andastes por aqui, tu restauraste a vida de cegos. Agora eu te peço, faz o contrário, que eles não vejam as Bíblias que eu estou levando, porque seria cadeia. Ninguém pode imaginar o que iria acontecer com ele. E ele passa no posto. Ainda quando eu cruzei aquela fronteira, eram jovens militares russos, soviéticos, que faziam toda a revisão e olharam todo o carro do irmão André e não acharam a Bíblia. Irmão André foi um dos poucos homens que era recebido por grupos terroristas anti-Israel e por Israel. E um dia perguntaram a um líder de um dos grupos terroristas por que ele é recebido. Ele não é político, ele não é diplomata. E a resposta foi: mas tem credibilidade. Irmão André deu a vida pelo Senhor Jesus. Queridos, eu preguei num culto em um lugar cujo nome não posso citar,
onde 17 pessoas estavam no auditório e eu fui traduzido para 4 idiomas. 17 pessoas, eram 4 idiomas ali representados. Não havia nome, não havia nada que indicasse ser um lugar de culto, mas eles estavam ali fiéis até a morte. A Bíblia diz: guarde isso com você, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse A é craseado. Lá no texto original ele diz: ser fiel até diante da morte. Ser fiel até se fores ameaçado, e eu te darei a coroa da vida. Não é questão de sentir, de imaginar, é crer ou não crer. Por isso, só quem tem a esperança da vida eterna aprende a obedecer. Não é imposição, não é ameaça, não é gerando medo, insegurança. Esses homens brincaram com medo, desafiaram impérios. É amor, é esperança que gera obediência. Hebreus diz assim lá no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. Até o verso 34, versículo 34, é uma maravilha. São heróis que fizeram isso, realizaram aquilo. Do 35 para frente fala de gente que foi morta, crucificada, queimada, serrada ao meio, fritos em óleo fervente. E o texto termina dizendo: estes que deram a vida, os que diante da morte não amaram a própria vida, foram obedientes até o fim. E Paulo, grande apóstolo, uma das frases mais lindas dele, considerando principalmente a sua história, é quando ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada tenho. Concluo dizendo: não é religião, queridos. Eu não tenho nada contra a religião, mas não é religião. Religião é cumprimento de regra. Não senta aqui, não come aquilo, não bebe aquilo. Isso a pessoa faz sem conversão. Isso é bom. É relacionamento. É convictamente olhar para ele e dizer: pai, papai, meu pai. E aí a vida vai nos selecionando imperceptivelmente. Nos últimos anos da União Soviética, eu li isso em um livro escrito por um militar soviético que converteu-se ao Evangelho de Jesus. Ele conta que um dia entraram numa pequena igreja no interior e havia 30 ou 40 pessoas lá dentro cantando, louvando. Eles fecharam as portas, apontaram metralhadoras para aqueles irmãos e disseram: quem não é convertido, quem não é cristão convertido, tem a última chance, pode sair. E vários saíram e foram embora. E ele disse: mais alguém, aqueles outros que ficaram disseram não, se ajoelharam. E as portas fechadas, aquele tenente olhou para aqueles que estavam de joelhos e disse: eu também sou cristão. Eu só queria saber quem de fato era e quem parecia. Eu também sou cristão. Esperança? Tenha esperança, porque tendo esperança você obedece. E na próxima oportunidade eu falarei sobre outro ponto fundamental da fé cristã. Deus a todos abençoe. Orem por mim, por minha casa, por minha família, em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. E saber que Tu és o meu pastor basta para a minha vida. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante de quem Tu és.
Somos 24 anciãos e na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, 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 Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Só tu és, Pai, o meu bem mais precioso. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10, o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações, e os seus barris ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Tempo de ofertório é tempo de entrega de vida, primeiramente. Se a nossa vida, o nosso coração não está no altar do Senhor, qualquer outra forma de entrega não é tão preciosa assim. Não é break em culto e nós subsistimos único e exclusivamente com a entrega voluntária de dízimos e ofertas. Antes de ser uma questão financeira, é uma questão de cumprimento e obediência à palavra de Deus. Se você que nos assiste nessa hora é um convidado, é um visitante, de forma alguma se sinta obrigado ou constrangido a participar desse momento. É muito particular dos membros e congregados, aqueles que já caminham conosco enquanto ministério da Igreja Episcopal, Catedral da Reconciliação. As nossas contas estão disponibilizadas e você, na comodidade do seu lar, da sua casa, poderá fazer a sua transferência, o seu depósito, e não precisa enviar qualquer comprovante para quem quer que seja. É algo entre você e Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, o sustento dele para você, e o quanto ele tem sido bom e fiel na sua vida, e em gratidão, você devolve a ele uma pequena parte do seu sustento. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração na manhã de hoje. Logo mais às 17 horas teremos o nosso culto, além de online, presencial. E se você tem a disponibilidade em vir, faça a sua inscrição. Os links estão aí também disponibilizados nas páginas e na parte dos sites da nossa Catedral da Reconciliação, nos grupos do WhatsApp. Você poderá estar conosco com a sua inscrição prévia. E se não puder vir presencialmente por qualquer razão, nos acompanhe ainda de forma online, pela internet, pelo YouTube, o canal da igreja, e você também participará em culto, junto conosco na tarde de hoje. Trazemos um abraço do nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes,
que continua se cuidando e guardado as medidas necessárias, não é, diante desse momento que a gente está passando, mas muito saudoso e desejoso de estar sempre em nosso meio. Um abraço dele para toda a sua igreja nessa hora também. Amém. Oremos por ele, por Carmen, pelos filhos todos. Que Deus os abençoe nessa hora. Amém. Os nossos ministérios continuam desenvolvendo as atividades. Alguns retornaram aos encontros presenciais. Se você já faz parte dos ministérios, então se intere no seu próprio ministério. E os nossos cultos presenciais, além do domingo às 17h, na quarta-feira, às 20 horas também, por inscrição prévia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer essa oração final e receber a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, nos abençoa nessa hora, nos alimenta em Tua palavra e nos dá um início de semana por Ti abençoado e guardado. Nos protege de todo mal e perdoa os nossos pecados mais uma vez. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e incomparáveis consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos nos despedir com o Ide. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz, vão em paz, que Deus a todos nos abençoe. Um bom início de semana a todos. Amém.